Olá, paz e bem. Pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre o evangelho do filho da viúva de Naim. E eu tenho algumas coisas para partilhar também, né, a respeito de uma jovem, uma criança de 7 anos que está com o ouvido furado. Eu vou contar um pouquinho em detalhe desse testemunho, dessa situação. E falar um pouquinho também da experiência, né, dessa ação que vai ter em Horizonte, com o Padre Clésto. E quero falar também um pouquinho da experiência de ter conversado com o arcebispo, né, Dom Gregório, né, partilhar um pouco do meu coração, mas eu quero focar mais no Evangelho e dessa situação que eu me deparei hoje, né, de uma criança de 7 anos e tem duas irmãzinhas mais velhas, tem outra mais nova, e a dificuldade, né, dela, né, o que ela passou, está passando, né, mas pela graça de Deus, a criança dela vai ser atendida amanhã por uma médica otorrina. Vamos lá. No Evangelho de hoje está escrito, o Evangelho de hoje, na verdade não é de hoje, né? Peguei esse Evangelho para nós meditar. Mas no Evangelho que a gente vai meditar é esse, né? No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ela diversos discípulos e muito do povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levava um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhavam a muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximou-se, tocou no caixão, e os que levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. Esse evangelho, por que eu quis refletir esse evangelho? Para a gente ver o cuidado que Jesus tem para com as pessoas, com o seu emocional, com seus problemas, com sua dificuldade. E por que é que eu vou juntar essas coisas, né? O testemunho de hoje, o evangelho, Jesus tocou no caixão, Jesus disse: não chores, porque ele não só vê o sofrimento. A ação de caridade, a ação de facilitar para as pessoas conseguir ser curada de seus problemas, tentar ajudar, facilitar a vida dessas pessoas diante do seu sofrimento, dos abandonos que muitas vezes se encontram, isso é um dever de todo cristão. E Deus vai ter que dar a graça a cada um conseguir ter força para vencer, né? Nós mesmos e conseguir sair de nós para poder que a graça de Deus aconteça. Por que eu falo isso? Porque quando eu fui falar com Dom Gregório, eu não tinha pretensão para isso, mas o Espírito Santo vai. Então a intenção, a gente vai vendo os sinais de Deus. Eu falei com o arcebispo, aí toda a confraria do Padre Fernando, que tem um carisma grande de amor aos pobres, e a gente precisa dar essa dignidade, dar essa assistência, porque hoje está faltando na saúde pública. A gente sabe disso. Só quem usa o SUS sabe o que eu estou dizendo, né? Só quem usa. Então não é fácil a vida dessas pessoas. E assim a gente vai vendo o mover de Deus, a intenção que a gente tem das coisas acontecer. Né? Essa ação em Horizonte, a gente está vendo, né? Não é o querer nosso, né? É o próprio Deus. Né? É Deus querendo, desejando que isso aconteça, né? Médicos se disponibilizando seu tempo, outros se oferecendo, né? Se ofereceu com o Padre Clécio, queremos ir, né? Fonoaudióloga, psicólogo, olha que coisa linda, para atender os que mais sofrem. E a gente tem que ter esse olhar, um olhar. A gente não pode estar muito preocupado com as coisas desse mundo no sentido de construção. Calma, a gente temos que. Não podemos deixar os que estão doentes, mais sofridos, esquecidos. Por que, é que eu lhe digo isso? Porque hoje um dentista já se ofereceu para fazer atendimento de 10 crianças na comunidade. Né? Foi cedido uma sala odontológica, né? O Padre Fernando já está montando tudo. Entende? É esse tipo de coisa que alegra o coração de Deus. Né? Fazer o bem sendo, acontecendo. Então, a ideia é essa, né? A ideia, a intenção, né? Que isso possa se multiplicar. Isso vai acontecer em Horizonte, vai acontecer em outra paróquia, em outra comunidade. Essa união
entre os profissionais de saúde que têm esse desejo, né? E fazer acontecer. Por qual motivo? Vamos lá. A criança que eu levei a criança hoje, duas, né? Gêmeas, para finalizar o tratamento do dente dela. E olha que uma delas, por causa de um dente, ficou inchado, passou 7 dias internado tomando antibiótico. Entende? Só que, vamos ver, é uma mãe de 4 filhos. É uma mãe de 4 filhos. Né? Então não é fácil a vida dela. Não é fácil. Não é fácil. E vamos lá. Quando eu levo ela, terminou o tratamento todo feliz, na volta, ela conta que a filha do meio tá com o ouvido perfurado, porque a mais nova pegou um medidor da febre, né? Um termômetro e enfiou no ouvido. Levou aonde? Levou na UPA. Na UPA a gente sabe que não tem otorrino, né? Tem a pediatra, tem a clínica geral, e passou 4 medicações. Né? E a criança, dessas 4, a criança está tomando só dipirona. Por quê? Porque a mãe não tem condição de comprar as outras medicações. As gotas antibiótico e o antibiótico via oral. Né? É de partir o coração. E isso é esquecido. Eu que estou nessa missão ali mais próximo, ia passar despercebido se ela não tivesse me contado. Entende? E aí o senso de justiça, de agir com rapidez, entra em ação. Né? Eu digo, opa. Aí falei com a otorrina, uma já se disponibilizou para atender sábado de manhã. Aí uma outra já se ofereceu, já vai atender amanhã de manhã. Amanhã de manhã essa criança vai ser atendida por um otorrino. E vamos ver, e a medicação a gente vai conseguir. Entendeu? Então muitas pessoas estão sofrendo, esquecidas. E é como essa viúva de Naim. Por isso que eu fiz questão de ler esse evangelho. A gente tem que ter essa sensibilidade. Quando a pessoa está no mundo com todo respeito, gente, cada um no seu mundo e suas situações, a gente não está vendo o sofrimento daquelas pessoas na periferia, em suas casas, né? Padre Lúcio, o dom de saber o que a pessoa precisava e a casa dela. Nós temos que ir atrás, tem que dar ouvido, perguntar, é assim que precisa ser. E por isso que a ação, isso que eu conversei com a arcebispo, essa ação na igreja, de médicos se unindo, atendendo, isso aí é a dignidade, né? É como Jesus fez, tocou no caixão, né? E Jesus, eu te ordeno, levanta, o que era morto se sentou. Imagina a felicidade dessa mãe, né? Ela é viúva, entendeu? Perdeu tudo, perdeu o filho, e Jesus deu a felicidade para ela. Então isso Jesus teve a graça de ressuscitar, mas nós podemos fazer diferente. É uma dor. Imagina a criança estar com o ouvido furado. Sem atendimento com um especialista. E detalhe, gente, o que isso que mais dói no meu coração. É tão humilde a mãe da criança, tão simples, que a médica deu atestado para 3 dias, antibiótico para 7, só que mandou a criança para a escola e não vai tomar antibiótico não, a dipirona, que antibiótico não tem. A dipirona. Não vai tomar, porque na creche não dá, né? Não tem condição, capacidade de cuidar. Tem que ficar em casa. Só que a mãe não mandou para a escola porque não consegue atestado para a criança e medo de perder o Bolsa Família. Isso dói na alma, isso dói no coração. A compaixão, ela é um dom, é uma dádiva de Deus, é o dom do Espírito Santo. Se no nosso coração não estiver aberto para ter desejo, ter vontade para que o bem aconteça para as pessoas necessitadas, ela nunca vai acontecer. É preciso dilatar o nosso coração para o dom do Espírito Santo, da caridade, da piedade, da compaixão para com os que mais sofrem. É preciso isso. Né? E eu agradeço a todos os médicos, gente, a disponibilidade, o carinho, a atenção, né? Atende em tantos os lugares, em muitos locais, isso é divino, né? E eu creio que essa ação em Horizonte é o início. Eu falar com o Padre Cléber, isso é o início, deixa acontecer, vai acontecer, não importa isso e aquilo, não, o foco é o atendimento a essas pessoas, diante das suas necessidades. Eu entrei em desespero. Em que sentido? Eu digo, meu Deus, essa criança sem a medicação, sem antibiótico, com o ouvido furado. E amanhã ela vai ser atendida. Então, nós temos que ter essa sensibilidade em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele tocou ali, imagina, esse evangelho é a coisa mais rica do mundo. Né? Essa experiência, esse ensinamento de nosso Senhor.
né? Ia com eles diversos discípulos e muito do povo. Ao chegar perto da porta da cidade, Jesus entrando na cidade, a primeira coisa que Jesus fez foi entrar na cidade. E nós, a nossa disponibilidade, né? Esse dia mesmo, da paróquia, me pediu um ministro da Eucaristia que precisando de um urologista. Vai tentar conseguir um urologista pelo SUS, o tempo que você vai levar. E não adianta levar em emergência na HGF não, viu? Só sabe quem experimenta. Só sabe quem experimenta. Então Jesus, ao entrar na cidade, eis que levava um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. E é lindo a ação de Jesus. Lindo, lindo. Vendo o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Né? Eu digo para todos vocês, principalmente os médicos que acompanham, né? E que vão em ações e também em outras igrejas, né? Comunidade. O atendimento a uma criança, a uma pessoa que está doente, vocês também estão dizendo isso, né? Não chores, né? Para a pessoa, para o pai, a mãe que está preocupado, não chores. É isso. Nós temos que entrar na vida das pessoas para fazer o bem. Né? O Espírito Santo quer ter paz na vida, fazer o bem. Muitas vezes a gente pode ficar preso nas nossas coisas, nossas conquistas, não sei, né? Mas nunca podemos esquecer, tirar o olhar dos que sofrem. Eu estou muito feliz também com a ação da SEASA, né? Vamos ter que ir na SEASA. Essa vai ser uma ação maravilhosa, né? De frutas, né? Depois eu faço o vídeo e mando. Então, gente, eu preciso compartilhar essa dor e alegria também do meu coração, né? Por a criança já vai ser atendida amanhã, né? Isso é uma graça, né? Eu acredito que depois dessa ação em Horizonte lá da igreja lá em Horizonte, né? Essa ação da saúde é um exemplo, né? Eu acho que é um exemplo para que isso se multiplique, né? Se multiplique, porque a saúde pública ela não é, ela não dá o suporte, né? Necessário, não consegue alcançar, é muita demanda, né? Tem uma série de problemas, né? Então a gente temos que de focar naquilo que é possível a gente fazer, né? Que é possível a gente vai fazendo com a graça de Deus. Então Deus abençoe a todos, gente.